Primeiramente, a paz do Senhor, já cumprimentamos, mas eu quero esclarecer alguns pontos aqui necessários. Alguns irmãos pegam a Bíblia e vão na Bíblia ver comentários a respeito do texto, de um texto. Então, eles pegam aquele texto, aquele comentário feito por um servo de Deus, seja quem for, e eles pegam aquilo, é como se você pegasse um lugar assim, estanque, quer dizer, pegou uma parte aqui dissociado dos demais. Então, isso para nós já conhecemos. Não é o importante para nós. O que nós estamos vendo é uma sequência profética. Não é simplesmente achar que o noivo é a noiva e a noiva é o noivo, porque alguém entendeu aquilo que naturalmente ele leu e não entendeu. Mas ele escreveu, ele deu a sua contribuição. Agora, quem quer discutir, quer pegar internet, quer começar a ler tudo que é Bíblia, você vai encontrar variedades, né, a respeito de pensamentos. O que nós estamos fazendo aqui não são variedades de pensamentos. O que nós estamos fazendo aqui é uma sequência profética que está no livro. Agora vejam só, no primeiro capítulo, vamos repetir aqui, no primeiro capítulo nós vimos aqui o início da igreja, o Pentecostes. Então, a descida do Espírito Santo, o estabelecimento da igreja, então, a igreja no seu início. No capítulo 2, aquilo que já mostramos nas últimas aulas, se refere ao tempo final da igreja, agora o derramamento do Espírito para a igreja ser arrebatada. Então, é um tempo profético que a igreja vai viver. Aí nós vamos ver as expressões amor, amado, frutos. Então, tudo está relacionado ao sangue, à doutrina. Isso aqui é importante. Para nós isso é importante. Vamos a outro aspecto aqui que os irmãos devem entender também. Israel tem algumas divisões nos seus territórios. Então, você tem um território, por exemplo, que está no Oriente, na região que vai do Mediterrâneo para o Oriente. Onde você passa, você vai encontrar que a última, praticamente a última faixa que desce, que vem de cima para baixo, que é onde as águas do Jordão, que nascem em Merom, e vão até a profundidade do próprio vale, que são 395 metros de altura. Então vem descendo para cair dentro do Mar Morto. A outra, já do outro lado, já tem mais 3 no meio. Uma que vai no meio, ela vai sendo cortada pelo vale de Esdrelon e o vale de Jezreel. Então, é cortada ali transversalmente. Mas a que se refere hoje aqui no caso, é aquela que está na beira, em toda a beira do mar Mediterrâneo. Ela vai da Filistia, seja lá onde é Gaza atualmente, ela sobe, ela passa, então, Filistia, ou Filístia, como queira, Saron e Acro, A-C-R-O. Então, já a divisa lá do norte. Então, do norte para o sul, na beira-mar, então você tem Acro, que é lá a divisa norte de Israel. Na beira do mar, vem descendo. Aí você vai encontrar Saron. Saron é uma região de planície. As outras regiões, praticamente, quer dizer, da beira do mar, as 3 são de planícies. Então, nessas planícies, então nós vamos encontrar no meio a planície chamada de Saron. A rosa de Saron, ela pode ser pequena, pode ser grande, ela pode ser do jeito que as pessoas quiserem. Pode ter um outro nome, pode botar o nome que você quiser. Mas a verdade é o seguinte, pelo fato dela ser essa campina,
E chama a atenção porque ela sendo plana, quem de longe está nas montanhas, ao lado, ou em qualquer outra região, vai ver uma campina cheia da mesma cor. Ela nasce no meio da grama, de repente, quando passa da primavera, entra a primavera, nasce no mesmo dia. São as flores que nascem. É como as tulipas em qualquer parte lá na Europa. Um dia a tulipa abre, num dia só. Quando você vê, o campo está florido. Então, Saron é uma campina. É plana, é uma planície. Então, aquele tipo de flor é uma flor nativa. O que chama a atenção é a quantidade e a mesma qualidade. E quando quem olha de cima ou de qualquer distância, vai ver um tapete de flores aproximadamente vermelhas ou da cor, né, encarnada, seja o que for, depende do que você entende em questão de cor. Mas está dizendo o seguinte, é que o verão agora, quer dizer, a primavera, então mudou agora. Saiu do inverno, entrou a primavera. Agora aparecem as flores no campo. O tempo de cantar chega. A voz da rola ouve-se em nossa terra. Então, são acontecimentos que estão na ecologia de Israel, mas que são proféticos para a igreja. Então, veja aqui, nós podemos dizer, vivemos quase 2000 anos num processo, né? O inverno e aquelas lutas, a igreja sempre passa por esse... É o mesmo ciclo da vida, primavera, verão, inverno, outono, essa coisa toda. Só que este momento agora se caracteriza exatamente neste ciclo. Então, o inverno passou, então o inverno espiritual passou para nós, para quem está vivendo a bênção do Espírito agora, para quem está recebendo batismo com o Espírito Santo, que é o Nitsanim, que é o derramamento do Espírito Santo, é o tapete de flores vermelhas. O campo agora está desse jeito. O Senhor está derramando o seu Espírito, porque a igreja vai partir. Então, veja aqui, a beleza do profético é exatamente isso. Você pega aquilo que está lá no Velho Testamento e o Espírito Santo diz, olha, era isso que eu queria dizer, que eles não entenderam lá no Velho Testamento, passou todo mundo, mas agora eu quero para a minha igreja, agora nessa última hora, eu quero que ela entenda isso aqui. Aquilo que é profético, que é o meu tempo. Não é o tempo do homem, não é o kairos do homem, não é o logos do homem, não é, também o logos é a mesma coisa, mas não é esse tempo cronometrado, não é o cronos do homem. É o kairos de Deus. Não existe tempo nesse kairos de Deus. O que existe é o profético. Então, aquilo que ocorre profeticamente é o que marca o tempo de Deus. E é isso que importa para a igreja agora. A igreja não está mais preocupada com detalhes. Como é que foi isso? Como é que foi aquilo? Não. A igreja agora, ela quer saber do seu momento. Então, vamos agora voltar ao capítulo 2. No capítulo 1, todo mundo sabe, derramamento do Espírito. Foi a descida do Espírito Santo, Pentecostes. A igreja está na sua missão. Agora, ela vai chegar ao fim. Final é o arrebatamento da igreja. A igreja, outra vez, o Espírito Santo derramado. Nitsanim. O inverno passou, o inverno espiritual. Para quem está vivendo isso? Quem não está vivendo isso, não está sentindo. Mas o inverno espiritual passou. Muitos continuam no inverno, porque a noite é essa que chegou aí. Está aí, muitos estão dentro dela. Por que vão continuar dentro dela? Porque não tem revelação, não tem a luz. Elas vão ficar com o mundo aí, o que o mundo está dizendo. É isso que a igreja está dizendo, é isso que a religião está dizendo. Agora, a obra do Espírito não, porque ela tem a revelação. Então, a hora das trevas está aí, mas em Israel,
em sua casa tem a revelação. Nós agora podemos andar na luz porque o mundo está no escuro. Mas a igreja agora ela tem a revelação porque é o rumo dela. E se isso não estivesse acontecendo no mundo, a igreja nunca sairia do mundo. Ela ficaria aqui. O desejo do homem é esse aqui. Mas o Senhor está mostrando, ó, as trevas estão aí, vocês querem isso? Já um povo já não quer mais. Olha, nós estamos orando para que Jesus venha depressa. Por quê? Você não tem segurança mais em nada, nada, nada. E isso aí é o começo. Isso aqui é o começo. O meio e o fim já vem aí. E depressa. Tudo se apressa. Mas vamos voltar aqui com o que interessa. O capítulo 2 se refere ao momento da igreja. Então, o mundo vivendo esse tempo. Então, o mundo está vivendo esse tempo. A igreja está vivendo o tempo dela. Então, nesse mundo, a igreja está lutando para a sua sobrevivência. Mas ela vai sobreviver de quê? Daquilo que é do Espírito. Ela não vai poder ficar misturada com o mundo. Ela não vai. Ela está no mundo, mas ela vai estar sendo guiada pelo Espírito Santo. Por quê? Porque agora é a separação. Quem gosta do mundo fica no mundo. Quem gosta do Evangelho vai para o Evangelho. Quem quer o Espírito Santo para dirigir a vida, está resolvido. Não quer o Espírito Santo? Não quer. Não quer o Nitsani? Não quero. Tapete de flores vermelhas, anunciando que a primavera chegou. Chegou o tempo de cantar, eu já falei sobre isso. E a gente, quando usa a ecologia, né, de Israel, e até escrito sobre isso, a gente vê nessa ecologia aquilo que surge de novo. Por exemplo, existe um pássaro, eu sempre repito, mas não vale a pena. Na ecologia de Israel, ele fica o ano inteiro calado. Mas quando chega essa época, quando vem a primavera, ele começa a cantar. E o cântico dele é melodioso, porque ele está atraindo a noiva, a namorada. Só nessa época, preparando para o acasalamento. É Zamir, a figura de Jesus. É o cântico melodioso dele agora. É uma palavra diferente, é uma palavra revelada. É o Espírito Santo operando, não é pregação. É aquilo que o crente tem que sentir agora. Ou ele sente isso, ou ele não vai sentir mais nada. Então, meus queridos, a nossa grande preocupação é essa. É mostrar aos nossos irmãos esse momento profético que nós estamos vivendo e a necessidade de nos apropriarmos dessas bênçãos. Então, o inverno passou, a chuva cessou, chegou o tempo de cantar. Então, é a hora do Zamir, não é? Está cantando. E, ao mesmo tempo, ouve-se a voz da rola em toda a terra, porque é a voz do Espírito Santo. A rola é a igreja, representada, né, na figura da pomba do Espírito Santo, porque ela começa a arrulhar, porque ela também está se preparando para se acasalar, que é a igreja, com o encontro com o Senhor Jesus. Então, são figuras que você tem, são notáveis essas figuras, e tem muito mais. Interessante que, quando você pega no livro de Cantares, você vai ver a conversa da igreja, Israel e Jesus. Nós vamos estar juntos um dia e a igreja conversando a respeito de Israel. Oxalá, quem dera você fosse nosso irmão, a igreja falando, se você fosse nosso irmão, nós nos encontraríamos na rua, nos beijaríamos, ninguém falaria mal de nós. Então, por quê? A igreja, praticamente, ela se afastou, quer dizer, de Jesus, de Israel se afastou, né, da igreja por causa de Jesus. Ele não quer Jesus. Mas aí assim, tu me ensinarias. A igreja diz para Israel. Então nós íamos ver os mistérios aqui do Velho Testamento que estão escondidos lá na eternidade. A igreja vai tomar conhecimento disso. Então, tu me ensinarias, eu te daria a beber do vinho aromático. Vinho aromático é batismo com o Espírito Santo. Entendeu? A experiência agora é o do banquete. Quando você vai assim, o banquete, levou uma sala do banquete, a palavra banquete ali está relacionado com esse momento onde é a casa do vinho, é a festa do vinho chamada, onde vem a embriaguez,
Mas a embriaguez, no caso, é do Espírito. É o homem dominado pelo Espírito Santo, nessa hora, onde ele vai cair nos braços do Senhor, que é o arrebatamento da igreja. Mas vejam só, meus irmãos, uma coisa é você quer pegar um texto e isolado e fazer um comentário. Não tem compromisso nenhum com ele. Se isso aqui vai acertar com o outro lado, ele nem nunca mais. Aí você assim, se refere aqui primeiro entre as filhas, assim. Texto assim, depois fala entre os filhos. Aí, que negócio é esse? As filhas, os filhos. Quando ele está falando as filhas, ele está se referindo a Jerusalém, está se referindo a Israel. E você vai ver logo na frente aqui, quando se refere às filhas, fala as filhas de Jerusalém. Então você vai ver que é relativo também. É um povo espiritual que perdeu o rumo. E os filhos está se referindo a uma nação, a um príncipe, que é o Senhor Jesus, entende? Então, e entre os filhos, é um só, aquele que vai nos dar o alimento, aquele que vai nos dar a sombra, entende? Para a igreja, nessa última hora. Então, tudo que você vai ler no texto aqui, no 2º capítulo, está relacionado com o tempo da igreja no seu período de arrebatamento. Então você vai encontrar amor, amado, toda a forma como o Senhor cuida da igreja nessa hora e como a igreja se relaciona com o Senhor. Isso é importante. Se você não tiver essa determinação, essa revelação, você não chega no final do livro nunca. É como Apocalipse. Você pega o livro de Apocalipse e lê uma bobagem lá, qualquer. Leu lá o negócio e sai dizendo, ó, eu acho que aquele negócio lá dos aviões, vamos dizer, como é que diz assim, dos escorpiões, né? Dos gafanhotos, eu acho que aquilo dali é um helicóptero. Aí ele bota lá, ó, tá vendo? O helicóptero no Apocalipse. Ele vende um livro inteiro, porque ele escreveu uma bobagem. Não, porque a cauda do helicóptero é que tem aquele ferrão, e tem uma retremedora lá atrás, para atirar nos outros, que negócio todo, entende? Ele vai criando. Não tem revelação nenhuma nisso. Você pergunta, para que isso aí? Ninguém vai de helicóptero para o céu, nem vai entendeu? Então, o sujeito cria uma imagem porque não tem revelação. Ele não tem compromisso. Ele não tem compromisso com o profético. Ele tem com a letra. Ele é letrista. Ele é historicista. Então, é isso que não dá mais para a igreja dos nossos dias. Ou você hoje pega aqui, né? De quando vez... você escreve uma coisa, a pessoa contesta de lá. Porque eu li isso, tá? Você vai ler isso em qualquer lugar. O livro de Cantares de Salomão, se você pegar o livro de Cantares de Salomão, está escrito lá por Otmani, aquele chinês que morreu nas masmorras lá da China, né? Ficou 15 anos preso. O que Otmani escreveu, se você botar aquilo em prática, não existe aquilo. Mas ele, no tempo dele, está tudo certo. Ele não tinha uma igreja, ele não tinha um corpo, não tinha revelação, não tinha nada. O outro, você pega o primeiro logo que escreve, daqueles patrícios, lá um patrício lá, como é o nome dele? Tem vários patrícios, de quantas vezes eu me lembro de um, tá? Orígenes. Orígenes escreve 100 e poucos do tempo da igreja, ele escreve a respeito de Cantares, nada, não tinha revelação. Lutero traduziu todos os livros e interpretou, menos os de Cantares, porque ele se achava um santo monge, então achava que o livro de Cantares era um livro carnal, então ele não mexeu. Meus irmãos, Orígenes pensou da mesma forma, e outros mais. Então veja aqui, hoje a igreja sabe onde é que ela está. Mas qual é a vantagem? Não, é o sabido que está lá dizendo isso? Não é o sabido. O importante é que agora é você se apropriar disso aqui, você saber que Jesus está cuidando da sua vida, está cuidando da sua igreja. Então, esse mundo que está aí, qual lírio entre os espinhos, assim é a minha amada. Assim é a igreja é o lírio no meio entre as filhas. Então, ele está se referindo a quê? A igreja, as filhas, igreja,
Então, muitas igrejas, muitos evangelhos, muitos cristianismos, mas uma só é a fiel. Mas a minha está aqui. E ela está entre espinhos. Mas ela é como lírio. A igreja de Cristo é como lírio. O charco está aí. E vocês vejam que coisa interessante. Por que ele usa o lírio, a figura do lírio agora? Para mostrar o mundo que nós estamos vivendo. A igreja está vivendo em cima de um charco. Ninguém tem dúvida disso. O mundo, a podridão que aí está, né? O Sodoma e Gomorra perderam e muito da posição que o mundo tem hoje diante de Deus. Então veja aqui, um descalabro moral, uma queda vertiginosa, violenta, veloz. Ninguém está dando conta disso, não. Ninguém vai impedir isso, ninguém. A igreja, ou ela agora caminha como o lírio, ela está lá em cima. O lírio está lá em cima, o charco está cá embaixo. Precisa de ter charco. E é no charco que a igreja cresce. Ela não cresce nos lugares limpos, não, ela cresce no meio. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O lírio está lá em cima, ele não se suja com a lama que está lá embaixo, não. Está sendo ensinado nas escolas, nos colégios, em tudo quanto é canto, na política, em todo lugar. A igreja não pode se envolver com esse tipo de posição, se levanta contra Deus. Então, meus queridos, não estamos aqui preocupados com os acontecimentos, aqui vamos deter o mundo. Não, ninguém se preocupa, cada um cuida de si, de sua casa e daquilo que for possível de um corpo que aí está, que é a igreja de Cristo. Eu quero voltar aqui sobre as perguntas, alguma coisa. Bom, então sobre a Rosa de Saron está explicado. O lírio dos vales, então, a igreja purificada, a igreja, eu sou a Rosa de Saron, o lírio dos vales. Então, ele se coloca agora como pureza. A igreja é pureza, Jesus é a pureza, é o derramamento do Espírito, é o batismo com o Espírito Santo, são os dons espirituais, é a campina de Saron. Então, é a rosa de Saron. Ela nasce sem precisar de ninguém plantar. Não precisa plantar. Na hora certa, as flores brotam, é repentino. O mundo está sendo pego de surpresa. Quando você fala em palavra revelada, é surpresa para todo mundo. E ninguém quer. Sabe por quê? Ninguém quer ouvir a voz do Espírito, que a voz da pomba, ninguém quer. Nem do Zamir, que está cantando. É o cântico melodioso. É a igreja que está sentindo nessa hora a presença do Espírito Santo. Meus irmãos, diz assim, vamos lá aqui. Ilha dos Vales, a igreja se destaca no meio dos espinhos. No mundo, ela entre os filhos ali, é o mundo que está ali, ela vai se destacar desse jeito. A igreja se destaca pela intimidade. Ela é amiga, aquela que o Senhor confia os seus segredos, revela todas as coisas. Então, é o noivo, a noiva, é tudo aquilo, meus irmãos, essa comunhão profética que a igreja precisa estar vivendo nessa hora, nessa comunhão. O livro para nós, meus irmãos, para os fiéis, é a maior bênção que Deus tem dado. Alguns vão ficar fora disso, porque não leem a palavra, não querem, eles estão acostumados com outra coisa, com o passado que ficou lá atrás. Mas a igreja fiel não, ela está aos pés do Senhor. E quando dizemos isso, nós não estamos excluindo aqueles que estão acomodados, nós estamos dizendo aos acomodados que eles apressadamente deixem de ser acomodados, tirem um tempo para ler a palavra, estudar, em vez de estar indo atrás de internet para ver bobagem, entendeu? Para saber se a rosa de Saron é vermelha, se ela é verde, se é a coisa. Você tem que se apropriar da bênção. Isso é que é importante. Não é simplesmente saber o que é que um cidadão fez um comentário. Olha aqui. Você pega a Bíblia Católica, está cheia de comentário. Vai lá, vê o comentário que eles têm sobre Saron. Vê o que eles têm sobre Cantares. Nada. Mas escreve qualquer coisa. Meus queridos. Agora, o 5. Então, qual macieira... Essa aí é...
Vamos lá. Bota a segunda, bota isso aqui. Senão eu me perco também, eu estou da idade já. Assim. A macieira. A macieira se destaca para essa hora. A igreja, ela vê o Senhor Jesus, observe, qual macieira. Então, para ela, para a igreja, Jesus é uma planta frutífera, onde ela se alimenta, onde ela respira, porque quando você passa por um lugar onde tem macieiras, você passa, você sabe, aqui tem macieira, que de longe você sente o perfume. E outra coisa, ela se destaca pelos frutos. No meio do verde, onde você passar, você está, aqui está a macieira. E mais ainda, a maçã é um alimento que serve, que tira a ansiedade, você sabia? É um alimento que sacia de certa forma, porque ela tem a água e tem a massa. Só que, observe, aí vocês vão ver a pergunta que vem lá na frente: por que maçã e passa? É agora que eu quero saber. Essa é a resposta que nós estamos querendo saber. Por que a igreja, que nessa hora, esse tipo de alimento é diferente? É diferente de arroz com feijão, com carne, diferente completamente. Por que ela quer maçã, quer passa? Porque ela está debaixo da macieira, ela quer maçã. Ela quer a sombra, ela quer o perfume. Porque o perfume é o Espírito Santo, entendeu? Não é só a beleza do poder do sangue, mas ela sente, ela cheira, é aquilo que ela identifica como fruto do Espírito Santo. Então, ela sabe, o ambiente dela é esse, o ambiente de amor, o ambiente de dedicação, o ambiente de afeto, o ambiente de comunhão, um ambiente onde ela sente que há uma operação do Espírito Santo na vida dela. Ela está respirando isso de manhã, de tarde e de noite, é o cheiro da macieira. E, então, a macieira para nós é o Senhor Jesus, né? É aquele que dá sombra, dá o alimento, né? É a água, que a maçã tem isso, né? Ser um energético poderoso, ela nutre, né? É o alimento, é o descanso e aquilo que alimenta a alma. A igreja agora precisa disso. O perfume alimenta a alma, o gosto, a água, a massa que está ali. Então, são energias que a igreja precisa dela. Agora, depois vocês vão responder sobre as passas. Por que as passas? Por que a igreja quer agora passas? Ela podia dizer, manda uva. Não, ela quer passas, o alimento dela. E o desejo dela é estar sempre debaixo da macieira. Porque a macieira é frondosa, a macieira, né, ela tem folhas, e mesmo com os frutos, ela está sempre frondosa. Você senta ali, que coisa boa, né? Você está no cansaço da vida, é a luta da vida. O lugar do nosso descanso é debaixo da macieira, é em Jesus. Nós não temos outro descanso, né? E encontrareis descanso para as vossas almas. Então, meus amados, a passa que é o alimento que a igreja precisa agora, na caminhada. A uva, ela estraga. Você pegou aqui, a passa não. A passa, você guarda na caminhada, ela tem o açúcar, né? O glicogênio, para poder dar energia, e ela não apodrece. Pelo contrário, quanto mais tempo passa, mais ela fica açucarada, e ela era muito usada naquela época, né? Por Davi, na caminhada dele e tal, ele recebia, né? Ele recebeu as passas para poder se alimentar. Então, era muito comum a passa, a maçã, queijo. Só que a maçã, observe, é um alimento para o dia. Você não pode deixar para outro dia. Então, todo dia a igreja precisa da maçã. Porque quando ele diz assim, desejo muito a sua sombra, é que a igreja não pode sair dos pés de Jesus. Nessa hora. Pronto.